A cruz acima dos rótulos. O perigo da divisão na igreja. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer uma imersão para examinar um dos maiores desafios de uma instituição milenar. E o mais interessante do material que vamos explorar agora é que o perigo não vem de fora. Não é uma ameaça externa. Nós vamos olhar para uma luta interna, algo que acontece nos bastidores, ali mesmo, nos bancos das congregações. É uma análise crucial sobre como estruturas que deveriam unir as pessoas estão, de um jeito muitas vezes não intencional, criando abismos. E olha, esse material é muito direto e bastante revelador. Parte 1. A crise dos rótulos. O perigo interno enfrentado pela igreja moderna. Sabe, a maior ameaça atual, segundo o texto, não vem da sociedade, de governos ou daquelas grandes mudanças culturais externas. A fonte do perigo está do lado de dentro das portas. É uma crise silenciosa, mas letal. Não é um escândalo barulhento, é algo que corrói lentamente. O corpo de Cristo, que deveria ser um organismo totalmente coeso, está se dividindo no que a fonte chama de trincheiras teológicas. E essa palavra, trincheira, é perfeita, né? Evoca logo aquela imagem de uma guerra, onde as pessoas se escondem, se protegem e disparam contra o outro lado. O triste é que isso acaba consumindo o fervor, a comunhão e o amor fraterno. E, bem no centro desse campo de batalha moderno, a divisão frequentemente se dá entre dois rótulos principais: arminiano de um lado, calvinista de outro. O material aponta que essa disputa incessante para ver qual sistema é o correto está literalmente matando a vitalidade da igreja. Naquela ânsia gigantesca de defender esses sistemas e vencer os debates teológicos, muitos estão tragicamente esquecendo do próprio Cristo. É como se o desejo de estar sempre com a razão no mundo das ideias estivesse custando o próprio coração da fé. Vamos para a parte 2. O exemplo de Corinto, um precedente histórico para facções teológicas. A história tem aquela velha tendência de se repetir, e na teologia não seria diferente. Lá no primeiro século, a igreja em Corinto sofria exatamente desse mesmo mal. Em vez de simplesmente se maravilhar com a mensagem central que é a cruz, os primeiros cristãos daquela região começaram a se dividir. Eles criaram verdadeiros fã-clubes para os seus líderes espirituais preferidos. É incrível notar como essa natureza humana de querer se agrupar debaixo da bandeira de uma figura famosa já marcava a presença há 2000 anos. E aí o apóstolo Paulo confronta essa atitude de uma forma muito dura e direta. Ele escreve assim: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. E logo na sequência ele lança aquela pergunta retórica perfeita: acaso Cristo está dividido? Fica claríssimo que o próprio apóstolo rejeitava veementemente essa ideia de que devessem existir fãs, quando isso destruía a unidade. O ponto alto dessa comparação é perceber que se a gente substituir os nomes antigos por teólogos modernos, o erro é absolutamente o mesmo. A embalagem mudou, mas o partidarismo continua lá, intacto. Trocar Paulo, Apolo e Cefas por Armínio, Calvino ou qualquer outro teólogo que a gente admire muito hoje em dia revela que aquela repreensão bíblica ecoa com a mesmíssima urgência para os nossos dias. A natureza humana definitivamente não mudou. Parte 3. O propósito da doutrina. Retornando ao verdadeiro objetivo da teologia. Isso tudo nos leva a questionar o papel do estudo e da teoria nessa história toda. E veja bem, o estudo não é ruim em si. O problema é quando ele é usado de um jeito que distorce completamente o seu propósito original. O autor base dessa reflexão, o pastor Fernando, que por sinal é um teólogo reformado, faz questão de ressaltar que os sistemas teológicos são apenas ferramentas. Ferramentas criadas por homens para tentar compreender a fé, mas que no fim das contas não salvam ninguém. Acima de qualquer tradição intelectual, o pertencimento primário tem que ser a Cristo. A cruz nunca, em hipótese alguma, pode ser eclipsada por compêndios de teologia sistemática. A ferramenta simplesmente não pode se tornar maior que o construtor. Existe um contraste muito forte aqui. O falso objetivo do estudo é quando a doutrina levanta muros de arrogância, de inimizade, só para inflar o ego. Por outro lado, a função real, a função saudável de mergulhar na teologia deve sempre levar a pessoa a amar mais a Jesus e a ter compaixão pelas pessoas. É simples assim. Se a teologia não está resultando em amor e compaixão, o alvo foi completamente perdido. Para centralizar tudo isso, o material enfatiza a Bíblia como a autoridade máxima, a única regra de fé e prática de fato. A palavra não faz um chamado para a gente idolatrar um sistema teológico. Muito pelo contrário, é uma convocação para uma rendição pessoal ao Filho de Deus. O que realmente importa e o que deve guiar os passos é o texto bíblico, muito acima de qualquer rótulo humano. E chegamos na parte 4.
O chamado à unidade, depondo as armas do orgulho intelectual. Mais do que só apresentar um diagnóstico, o texto traz um apelo pastoral urgente para a cura. E o caminho de restauração exige 3 passos fundamentais. O passo 1, depor as armas do orgulho intelectual. A gente precisa abrir mão daquele desejo implacável de sempre querer vencer a discussão e provar que o outro está errado. O passo 2 é voltar os olhos para o Calvário. Isso quer dizer recentralizar a atenção na cruz e tirar o foco de debates que são secundários. E o passo 3, lembrar quem realmente salva. Como já vimos, sistemas teológicos não salvam ninguém. Quem salva inequivocamente é Jesus Cristo. A urgência para buscar essa unidade se sustenta num fato absurdamente poderoso. Todos fomos comprados por um único sangue, redimidos por uma única graça e chamados para ser irrevogavelmente um único corpo. E presta atenção no peso dessa palavra, irrevogavelmente. Isso significa que essa unidade não é uma opção, não é uma sugestão de conveniência que a gente adota quando quer, é a essência imutável do que fomos chamados para ser. Fica impossível sustentar divisões e facções quando se entende de verdade a força e o peso dessas 3 afirmações. Então, para fechar nossa análise, fica essa reflexão super provocativa. Estamos adorando um sistema teológico ou buscando a verdadeira unidade em Cristo? Essa é a questão central para descobrirmos onde realmente colocamos a nossa lealdade. O conhecimento deve sempre servir ao amor e nunca ao contrário. Que essa imersão de hoje traga uma perspectiva muito clara sobre esse desafio interno tão profundo e que inspire todo mundo a focar no que realmente importa, a cruz acima dos rótulos. Até a nossa próxima exploração.